E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14. A nossa verdade prática diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. São poucos versículos, né? 1 João 4, 13 ao 16. E aí já estaremos passando então a ouvir o nosso professor de hoje, o irmão César. 1 João capítulo 4, 13, eu vou ler o primeiro, os irmãos podem ler na sequência. O versículo 13 diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois ele nos deu o seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos deu. Deus é amor, e Deus está no amor, está em Deus, e Deus nele. Amém. César, passa aqui por gentileza. Nós vamos fazer uma oração e o servo de Deus então estará com a continuidade, né, com a lição. Se der um tempo também, não pode fazer os questionários, se alguém pegou. Vamos começar a controlar o questionário e as presenças que estão presentinho, melhores colocados na nossa presença. Bom, vamos orar então. Pai amado, Deus querido, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Aqui estamos, Senhor, nesta noite para aprender um pouco mais a tua palavra. Que o Espírito Santo possa, Senhor, nos ensinar. Que a nossa mente possa estar aberta, Senhor, mas não só para aprendermos, Senhor, para termos na nossa mente, no nosso intelecto, mas que essa palavra possa descer, Senhor, ao nosso coração e possa produzir a vida que só o teu Espírito pode produzir. Abençoa o teu servo, ele mais uma vez em tuas mãos. E nós estamos aqui à tua disposição, amado Espírito de Deus. Nos faz, nos leva a entender as maravilhas reveladas na tua palavra. Enriquece a tua igreja por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Aos seus irmãos. Esta noite, então, vamos tratar a respeito da lição número 4, que fala sobre a paternidade divina. Temos alguns objetivos desta lição, que são compreender que a paternidade de Deus é eterna, é inseparável de sua natureza. Número 2, reconhecer que
confessar a Cristo como Filho é evidência da filiação divina. O tópico 3, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Então, na nossa introdução, irmãos, nós estudaremos como o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que essa paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação dentro do mundo. Então, a lição está dividida em tópicos, como os irmãos estão acostumados. O tópico primeiro fala da revelação da paternidade do Pai. O subtópico número 1 vai nos dizer a definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós, conforme está em Efésios 4:6. O Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano, Ele é o princípio sem princípio, Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda bondade. Então, irmãos, vai nos dizer ali que o Pai é soberano, Ele é a fonte de tudo. Ele é o princípio sem princípio. E Ele não é gerado. A palavra de Deus vai nos dizer que o Filho é gerado, mas o Pai, Ele não é gerado. São conceitos, de certa forma, difíceis de compreendermos e assimilarmos. Amados, esta lição inteira vai tratar de um assunto, de um tema fundamental para a igreja, o qual é a Santíssima Trindade, ou a triunidade do Deus único. O nosso Deus é um Deus único, conforme está revelado na palavra, na Bíblia Sagrada. O termo Trindade, como os irmãos bem sabem, ele não se encontra na Escritura, mas é a forma, é uma palavra feita para dar nome na forma que Deus se revela, nas suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um único Deus verdadeiro. E essa lição, irmãos, como eu estava dizendo, é muito difícil de entendermos, quanto mais, humildemente falando, de lecionar, de ensinar. Mas, irmãos, é fundamental que a Igreja de Jesus Cristo procure entender o significado, a forma na qual Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, se revelou através da Bíblia Sagrada. E essa revelação progressiva que tivemos, ao qual já está encerrada, e agora apenas recebemos a iluminação do texto, revela que Deus Todo-Poderoso, Ele se manifesta de três formas, nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, como Igreja do Senhor Jesus, cabe a nós buscar um entendimento mais aprofundado do nosso Deus e da forma como Ele já se revelou na Escritura Sagrada, a fim de que possamos ter um relacionamento mais coeso, mais certeiro, mais coerente com aquilo que o Senhor já revelou a respeito de si mesmo. Subtópico número 2: a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo, porque o nosso Deus, irmãos, Ele existe fora do tempo.
Nós, como fazemos parte da sua criação, existimos dentro do tempo, dentro da matéria e dentro do espaço. Deus, por definição, ele tem que existir fora do tempo, fora do espaço e fora da matéria. Deus é Pai desde toda a eternidade, ou seja, a pessoa do Pai, dentro da divindade, nunca houve um tempo em que o Pai não foi Pai, porque sempre, desde a eternidade, o Pai foi Pai. O Pai é Pai desde o princípio, o Pai sempre foi e sempre será. Ele nunca foi gerado a partir do nada, ele sempre é. Como Deus existe fora do tempo, nós vivemos uma linha cronológica. Existe começo, meio e fim para nós, mas para Deus não. É como se Deus, existindo fora dessa linha cronológica, todo lugar que ele entrar dentro do tempo cronos, ele sempre é. Por isso que Deus, quando entra no Antigo Testamento, Deus é. Deus, quando entra no nosso tempo presente, Deus é. Deus, quando entra no futuro, ele também é, porque ele sempre é. Ele sempre é Deus, porque ele está fora do tempo. E toda intervenção que ele faz dentro do tempo, ele permanece sendo ele. Ele é. Ele não foi no passado, ele não será no futuro. Ele sempre é, porque presente, passado e futuro é um conceito que nós, dentro do tempo, temos para fracionar as coisas numa linha cronológica dos fatos. Mas Deus existe independentemente disso. A criação dele, quando colocou em ordem, sim, existiram fatores primários, existe uma linha cronológica dos acontecimentos, mas Deus é independente disso, ele existe antes disso, então ele também é Pai antes disso. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ora, o Filho orando, quando ele veio encarnado, existindo dentro do tempo, agora, existindo agora em uma forma de humilhação, um Deus eterno, invisível, todo-poderoso, se sujeitando na pessoa do Filho dentro do tempo, existindo em forma humana, na forma de matéria, existindo no espaço, na terra, onde Deus criou, onde Jesus estava na criação, onde tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Deus todo-poderoso na pessoa do Filho agora vem à terra e ora ao Pai, mostrando que ele não queria ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, conforme nos revela a Escritura Sagrada. Então ele ora para que o Pai o glorifique, mesmo ele tendo toda a glória, mesmo ele sendo o autor da criação. Ele se humilha e fala: Pai, glorifica-me tu, Pai, o Senhor me glorifique agora, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E se é antes da fundação do mundo, é antes de que existisse qualquer coisa, qualquer matéria. A ciência vai nos falar a respeito do Big Bang. Jesus é Deus antes do Big Bang, então, para que fique mais claro. O haja luz pode ser o que a ciência consegue mensurar com o Big Bang, no início das coisas. Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna, ou seja, Deus é Pai desde a eternidade, se pudéssemos usar esta forma de nos expressar, porque desde a eternidade parece haver um princípio na eternidade, mas não, a eternidade é apenas um conceito onde não existe tempo, é atemporal. Não existe tempo, não existe começo, não existe meio, não existe fim na eternidade. Por isso que Deus apenas é. Não houve um momento em que Deus se tornou Pai.
O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Parece complicado, não é, irmãos? Em que o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Porque nós, de certa forma, nosso entendimento é limitado naquilo que nós entendemos ou conseguimos entender a respeito de Deus e da revelação ao qual esse Deus quis se revelar. E o subtópico número 3 vai dizer: o Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica criação. É preciso que fique claro, irmãos, em que sim, o Pai gerou o Filho, porque o Filho é unigênito do Pai. Então houve de fato uma geração onde o Pai gerou o Filho, mas isso não foi no tempo, não houve um princípio, foi na eternidade. Isso, de certa forma, é complicado da gente absorver esta palavra, em que o Filho foi gerado, mas não implica que ele foi criado. Irmão César, é bem difícil, bem complicado por conta da nossa limitação, né? Até porque quando a gente usa a palavra pai, filho, a gente tende a fazer uma analogia em relação ao natural, né? O pai e o filho, né? Naturalmente. Então, o pai naturalmente, quando a gente fala de questões naturais, o pai ser humano, ele vem à existência antes do filho. Então, por isso que a gente tem que é uma coisa que nós que somos estudantes tem que se desligar desses conceitos humanos, né? Para a gente entender que as palavras elas não refletem Deus, não tem como. Tem coisas que a gente só pode ter uma ideia pela palavra, mas que não consegue ver a natureza em si, né? Então a gente precisa entender isso, né? E aí a gente consegue entender que o pai, ele, como tu falou, ele não passou a ser pai no momento em que ele gerou, digamos assim, em determinado momento da história de Deus. Mas essa geração é uma geração eterna, quer dizer, na existência de Deus, do ser infinito de Deus, ele sempre foi pai, e esse pai sempre gerou, e sempre vai estar gerando esse filho, porque ele está fora do tempo, não foi no momento específico como ser humano. Quando gera, ele nem sempre é pai, tem um momento da vida dele que ele se torna pai, quando ele gera essa outra criança, mas se gerar que é no sentido natural, no sentido normal, que é o quê? Trazer alguém, ou cooperar para que alguém venha à existência. E isso não acontece com Deus, quer dizer, pai é eterno, significa que ele eternamente tem esse relacionamento entre as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso é eterno, quer dizer, o Filho não foi gerado, ele sempre esteve sendo gerado, quer dizer, ele não foi criado, ele sempre existiu junto com o Pai e junto com o Espírito. E aí como tu disse, não é uma questão nem complicada, é uma questão impossível da gente entender, totalmente impossível, a gente tem uma ideia. Mas a gente torna a dizer, é importante que a gente se limita, quando a nossa razão termina, se limite à revelação da Escritura. Por que nós cremos assim? Porque a gente entende perfeitamente? Não, porque a gente crê naquilo que Deus revelou através da sua palavra, né? Então a gente precisa se limitar nisso aí, mas a gente precisa entender que essa geração não é uma geração como no conceito humano, onde alguém traz alguém à existência, né? Porque o pai não traz o filho à existência, porque o filho sempre existiu junto com o pai, porque senão a gente teria uma desrevelação entre as pessoas da Trindade. Isso incorreria numa heresia, né? Se entendermos que houve um tempo onde Deus Pai existia e o Filho não existia, e a partir de um dado momento o Filho passou a existir, já há uma distinção entre o Pai e o Filho, onde eles não podem ser o mesmo Deus. Então nós pegamos certas fagulhas do que diz a palavra e tentamos montar o quebra-cabeça que Deus se revelou na Escritura Sagrada. Deus se revelou de forma progressiva, e na plenitude dos tempos houve a manifestação do Filho, aquele de quem era falado. Então, ele sempre existiu como Pai, com a mesma essência, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, com
atributos que nós vimos na lição 2, que eram os atributos divinos do Pai, que são incomunicáveis da divindade. Autoexistência. O Pai é autoexistente, não precisou de nada para que ele viesse a existir. E ainda que o Filho seja eternamente gerado, porque ele não foi gerado dentro do tempo todo, foi gerado fora do tempo, lá na eternidade, entende-se no conceito que ele é eternamente gerado. Mas não se trata de que ele hoje está sendo gerado ali, é porque é fora do tempo. Então, o Filho, o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, aprove a Deus que ele também tivesse vida em si mesmo. Então, assim como o Pai tem vida em si mesmo e é autoexistente, o Filho também é autoexistente, por isso que ele tem vida em si mesmo. Por isso que ele pode ser o doador da vida. Significa que Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. Irmãos, como o irmão Antônio estava dizendo, a respeito da paternidade, de ser pai e filho, são palavras, são conceitos aos quais Deus quis transmitir a nós, mas não se aplica da mesma forma, a forma como eu sou o pai do Benjamin. O irmão também falou, o Benjamin é meu filho, mas ele passou a existir dentro do tempo. Então existia uma fração de tempo onde eu era filho e passei a ser pai, e então o Benjamin tornou-se meu filho, foi gerado a partir de mim. Esse conceito não se aplica dentro da Trindade. Assim como ser pai, eu não entendia antes de ser pai, eu não consigo entender a divindade porque eu não sou divino. E eu só posso entender a divindade a partir daquilo que a divindade se revela a nós. E ela se revela a nós através da Escritura Sagrada. E dentro da Escritura Sagrada, nós vimos a manifestação de Deus como Pai, vimos a manifestação de Deus na pessoa do Filho, e vimos a manifestação de Deus na pessoa do Espírito Santo. Vamos abrir Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos separar aqui, irmãos, como se no versículo 1 fosse o Pai, no versículo 2 fosse o Espírito, e no versículo 3 fosse o Filho. Como que eu vou entender que no versículo 3 está o Filho na criação? Porque lá em João capítulo 1 vai dizer que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? O Verbo é uma palavra que expressa ação. Haja é o Verbo. Então é como se, perdoe irmãos, mas eu vou tentar explicar aquilo que eu entendi. É como se, vamos supor que eu fosse Deus. O que está saindo da minha boca são palavras. É como se Deus usasse a palavra. Porque tudo que Deus vai criar, Ele fala assim: haja tal coisa, haja tal coisa. Deus está criando todas as coisas por meio da palavra. Então, o que faz criar esta coisa? O que faz criar esta matéria? O que faz criar aquilo que Deus tinha no seu pensamento? É a expressão, é a palavra. É como se Jesus, o Filho, fosse esta palavra. É como se aquilo que eu estou falando se materializasse em algum ser. E esse ser se materializou dentro da criação, na pessoa de Jesus. Os irmãos conseguem entender esse conceito, esse raciocínio? Eu sei que ele é pequeno diante da revelação do nosso Deus, mas é algo que eu entendi e gostaria de retransmitir para os irmãos,
na forma que eu consegui entender essa paternidade, essa divindade, essa forma criacional de Deus. Então, o haja sendo o verbo, ali está o Filho, ali está o meio pelo qual Deus quis fazer todas as coisas, por meio da sua palavra. E essa palavra, quando encarna dentro do tempo, dentro do espaço, vindo em matéria, esta palavra é o Filho, eternamente gerado. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Amém? Então, irmãos, o que precisa ficar claro aqui é que, mesmo que o Filho seja eternamente gerado, porque ele é gerado fora do tempo, na eternidade, não houve um tempo em que o Filho não existia, e não houve uma criação do Filho, sempre existiu, dentro da divindade, sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando entre si, na mesma essência, e mesmo poder, e mesma majestade, e mesma glória, sendo o mesmo e único verdadeiro Deus. Subtópico número 4. O Pai nos concede o Filho. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho, a saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo, por sua vez, ele não é eternamente gerado, assim como o Filho, mas ele procede, ele vem entrar dentro do tempo presente, dentro do nosso tempo cronos, para se manifestar. Ele vem enviado a partir do Pai e a partir do Filho. Mas não é o Filho quem gera o Espírito e não é o Pai quem gera o Espírito, pois não está dizendo que o Espírito é gerado, mas sim o Filho, sim. O Filho foi gerado. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Porque o Espírito Santo, que agora se manifesta dentro do nosso tempo presente, dentro do Cronos, ele é o próprio Deus, como está relatado no livro de Atos. Quando Ananias e Safira foram mentir, e Pedro disse: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus, porque ali estava manifestado o Espírito de Deus, enviado para estar conosco sempre. O Espírito Santo nos aproxima do Pai. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se não fosse pela ação atuante agora do Espírito Santo, testemunhando que nós nos tornamos filhos de Deus a partir da aceitação do seu Filho unigênito, nós não conseguiríamos ter a convicção dentro de nós de que nós somos filhos de Deus, sequer de que os nossos pecados estariam perdoados, sequer de que nós teríamos alguma salvação eterna. Nós não teríamos esta capacidade de admitir, de entender e de aceitar de que fomos salvos e perdoados, senão pela ação do Espírito Santo. Os irmãos entenderam o tópico primeiro? Algum comentário que os irmãos queiram fazer? Alguma pergunta? Amém, irmãos? Vamos para o tópico número 2, então, que vai nos falar reconhecendo a paternidade do Pai. Confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não confesso que Jesus é o Filho de Deus. Mas para que eu venha confessar que Jesus é o Filho de Deus, eu tenho que ter um entendimento de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Pai, de quem é o Filho. Não é apenas um confessar da boca para fora, é ter um entendimento e buscar aprofundar-se no entendimento em que Jesus é o Filho. Por isso que a religião islâmica, por exemplo, quando se vai para uma área de islâmicos, uma cultura islâmica, a primeira coisa
coisa que a maioria dos missionários com experiência dizem para nós brasileiros é que são um vilarejo totalmente islâmico, nunca digam que Jesus é filho de Deus, porque pode arrumar um atrito, porque eles não creem dessa forma. Eles creem que Jesus é mais um profeta, como Maomé. Então, eles não creem nessa questão de Jesus ser Deus e ser filho. E aí vem a questão de que eles vão perseguir muitos cristãos. Né? Faz parte, porque as religiões que são baseadas em doutrinas que não são estreitas da palavra, se tem religiões que são baseadas na palavra e que são heréticas, quanto mais religiões que não são baseadas na Bíblia Sagrada. Religiões que não são baseadas na Bíblia Sagrada, elas não são religiões por natureza. Pelo termo religião, que é religar-se com Deus. Todas as religiões, elas buscam uma conexão com um Criador e uma forma de entender esse Criador. Mas apenas através da Bíblia Sagrada, que é a revelação da qual Deus se revela, e é onde Deus vem se relacionar com a criatura que Ele criou, é que entendemos a manifestação do Deus verdadeiro. Então vai existir dentro do judaísmo, vai existir o cristianismo, vai existir o islamismo, mas religiões que não são baseadas na Bíblia Sagrada, elas serão deturpadas. E a Bíblia Sagrada, irmãos, será a nossa arma, a nossa única espada, é a palavra do Senhor, para que possamos combater ensinos heréticos e vãs religiões e vãs filosofias. Mas ainda que venhamos a combater por meio da palavra, ainda que venhamos a mostrar dentro da Bíblia Sagrada, a religião que não se baseia na Bíblia Sagrada, ela vai descreditar a Bíblia Sagrada, porque ela não crê na Bíblia Sagrada como sua única regra de fé e prática. Então, de certa forma, não adianta nós mostrarmos para o muçulmano o capítulo, o versículo, aonde a divindade de Jesus é manifestada, aonde a paternidade do Pai é revelada, aonde o Espírito Santo está atuando, porque eles não vão crer desta forma, eles simplesmente vão nos julgar de hereges, assim como nós entendemos que eles o são por defenderem uma religião que não está baseada na Escritura, assim eles farão a jihad, a guerra por meio da fé, para extirpar aqueles que são impuros, aos quais somos nós, porque na visão deles nós não cremos no único Deus, porque nós cremos que Jesus também é Deus. Então vai haver confusão. Mas como combater? Por meio da palavra, em oração, e deixar que o Espírito Santo, que é a revelação do Deus verdadeiro, que é o agente que atua hoje na criação, se manifeste e faça na mente deles ser claro. Com muitos relatos há que recebem visões de sonhos de Jesus Cristo se manifestando, e muitas pessoas estão se convertendo dentro de locais onde não se pode pregar a palavra, através de visões e sonhos. Então, reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, é uma declaração pública de fé, e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Pode ler 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém. Eu vou ler uma outra tradução que pode ficar um pouco mais claro para os irmãos. Paulo falando, portanto,
quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Então ninguém que fala após ter recebido o Espírito Santo, ou na unção do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, da autoridade do Espírito Santo, vai dizer que Jesus Cristo é anátema. Da mesma forma, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, se alguém falar que Jesus é anátema, que Jesus é maldito, não pode ter parte com Deus, porque não falaria senão pelo Espírito Santo uma coisa dessa. Alguém que tem o Espírito Santo não vai amaldiçoar a Jesus. Alguém que tem o Espírito Santo, alguém que diz ter Deus, não vai poder falar que Jesus é maldito, porque Jesus é nosso bendito. Se não fosse ele ter morrido na cruz do Calvário, não teríamos salvação. Então, obviamente, ele não é maldito, e sim bendito. Ele se tornou culpado por nós. Mas entendemos na revelação de Deus o quão bendito este Cristo é. E também ninguém pode dizer que Jesus é o seu Senhor, senão pelo Espírito Santo. Porque alguém que tem o Espírito Santo compreendeu que Jesus é Deus. Se eu não compreendo que Jesus é Deus, como é que eu vou dizer que Jesus é meu Senhor? Então eu vou estar blasfemando, porque eu vou estar blasfemando a minha própria fé, porque eu só entendo que Deus Pai é Deus, só Ele é Senhor. Quando eu atribuo divindade e senhorio a Jesus, eu tenho que entender que esse Jesus faz parte do mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus. E eu só consigo entender isso pelo Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. João 14,6. Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus não está dizendo que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Significa que Jesus está com o Pai. Ele não é apenas um caminho ao qual você vai chegar ao Pai. Não, Ele é um caminho que no caminho você já está com o Pai, porque tu está com o Filho. Jesus está dizendo que Ele está em unidade com o Pai. E ninguém pode chegar a Deus senão por Jesus. E aí fica um mistério do judeu acreditar que ele tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, descartando a pessoa do Filho. É um mistério a forma como o judeu compreende a divindade. Mas ele entende a divindade apenas na pessoa do Pai. Ele não crê que Deus se manifesta de três pessoas distintas também, assim como o islamismo. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu, assim como fez Tomé quando viu Cristo ressuscitado. E então Tomé, caiu a ficha de Tomé, de que Jesus era Senhor meu e Deus meu. Quando entendemos que Jesus Cristo é Senhor, quando entendemos que Jesus Cristo é o nosso Deus verdadeiro, o qual é o mesmo que está em unidade com o Pai, não sendo dois deuses, mas o único Deus verdadeiro manifestado em formas distintas dentro do plano de salvação, aí sim temos acesso ao Pai. Senão somos apenas parte de um povo que Deus fez. Os judeus, ele não consegue dizer que ele é filho de Deus, mas ainda assim ele quer ser filho de Deus. Irmãos, todas as pessoas que entendem que existe um Deus, ela quer ser filha deste Deus. Mas todas as pessoas são criaturas, passam a se tornar filhos, única e exclusivamente na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Porque aprove ao Senhor fazer assim. E assim está revelado na sua palavra. Subtópico número 2.
do ponto 2. A perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus dele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho, em João 3,16. Irmãos, o amor, o qual Deus é, este é um atributo comunicável da divindade. O ser humano, ele pode amar, mas o ser humano, ele não é amor. Entenda a diferença entre ser amor e poder manifestar o amor. Deus era amor antes de criar qualquer coisa. Deus não criou as coisas e tudo que veio ser criado para que então ele pudesse amar. Deus é amor. E através do relacionamento, Deus manifesta o amor ao qual ele é. Deus não precisou criar o ser humano para que ele viesse amá-lo. Deus é amor. É diferente. Mas ainda assim mesmo, Deus sendo amor, não sendo só a fonte do amor. Deus é a fonte do nosso amor, mas Deus não é a fonte do amor dele. Deus é amor. Isso é um dos princípios, inclusive, os argumentos que se usa para se defender a Trindade é a questão de que a essência de Deus é amor, não é amor. Então, tudo que foi criado em algum momento foi criado, exceto Deus, né? Deus ele não foi criado. Então há algum momento em que não existia nada no universo a não ser Deus, porque se tudo foi criado, por mais antigo que seja, foi criado em algum momento. Não existia o universo? Exatamente. Então Deus sempre existia quando não existia nada. E naquele momento, porque um dos atributos de Deus é a imutabilidade, não pode mudar. Então ele não passou a ser amor, ele sempre foi amor. Mas o conceito de amor ele precisa de um objeto para quem se amar, né? Como é que Deus pode se amar? Como é que Deus pode amar se não há mais nada? Ele não criou nada ainda. Ele não criou o homem para amar, não criou os anjos para amar. Como é que esse Deus era amor? Porque ele já exercia esse amor dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Deus é amor, porque ele já destilava, digamos, se interessava esse amor dentro da Trindade. O Pai ama o Filho e o Espírito ama o Pai, né, e o Filho e sucessivamente. Então, cada pessoa ama as outras pessoas dentro da Trindade. Então, Deus já exercia esse amor antes mesmo de criar alguém para que ele pudesse, além da Trindade, poder amar alguém. Isso é um dos atributos também os argumentos que nos serve para a defesa da Trindade, a questão de que para Deus ser amor ele precisava ter uma pessoa para amar, uma outra pessoa para amar. E aí nós temos três pessoas desde a eternidade passada, digamos, antes do tempo, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. João 3,16 vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus, ele se manifestou ao ser humano. O ser humano foi alvo do amor de Deus. Ainda que Deus é, na sua essência, amor, o ser humano acabou sendo alvo deste amor. Esse amor nos adotou, fomos feitos por ele com todos os direitos de filhos legítimos. Você recorda da aula passada a respeito da filiação e adoção? No conceito judaico não era muito comum a respeito da adoção, mas no conceito dos gentios sim o era. E quando tu era adotado, tu perdia todos os direitos que tu tinha da família original a qual tu pertencia, mas passava a ter todos os direitos, inclusive de herança, na família a qual tu foi adotado. Então, na nossa família original de Adão, herdamos o pecado. Na nossa família adotiva em Deus,
herdamos a justiça do nosso irmão mais velho e, por consequência, a salvação. Por isso que ele é o nosso Salvador. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Que é o que está lá em Romanos. O que poderá nos separar do amor de Deus? Se Deus é amor. O amor não é a ligação entre nós e Deus. Deus é um ser e Deus nos ama. E qualquer coisa que acontecer vai nos impedir de recebermos o amor de Deus. Não. O amor de Deus está em nós, porque Deus é amor. Se o Espírito de Deus está em nós, o amor está em nós. Logo, o Espírito Santo de Deus estando em nós, o amor de Deus estará conosco. Independente de qual seja a circunstância da nossa vida, qual seja a desgraça que estivermos passando, o tamanho da tribulação, o tamanho do vale, é indiferente. O amor de Deus sempre estará presente em nós, porque o seu Espírito habita em nós, que já confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou, nos guardou até o fim. Aleluia. Subtópico número 3. As bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. Ou seja, o amor que recebemos de Deus, quando recebemos o Espírito de Deus, ao qual nos comunicou por meio do seu Espírito este amor, o qual nos comunicou a filiação, que agora somos filhos de Deus. Quando nos deparamos a respeito do juízo vindouro, esse juízo vindouro não nos causará pavor nem medo. Por quê? Porque nós não somos culpados de nossos pecados? Somos culpados de nossos pecados. Mas cremos que o Filho unigênito de Deus, o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, já pagou o preço e já aplacou a ira, já fez propiciação diante do Pai pelos nossos pecados. E agora podemos sim ter paz com Deus. De outra forma, não estaríamos dentro da igreja adorando a Deus. Nós não adoramos a Deus para que tenhamos, eu vou ir à igreja para fazer um depósito de Deus, para pagar os meus votos com Deus, para que depois que eu morrer, quando eu chegar no julgamento, eu possa falar para Deus: Senhor, tu lembra, né, que quando eu ia na igreja? Não é esse o nosso objetivo de ir na igreja para que sejamos salvos. Nós fomos salvos e agora viremos à igreja para, em unidade, em comunhão com os irmãos, adorar aquele que já nos salvou. Então essa salvação da qual nós já desfrutamos é o que nos garante que tenhamos uma convivência com o nosso Deus sem temor. Nisto é aperfeiçoado o amor de Deus que foi manifestado em nós. Por isso que nós não temos que ter medo do juízo futuro, porque nós não seremos condenados, e não por obras que nós tenhamos praticado, mas pela fé que foi gerada em nossos corações a partir da propagação da mensagem do Evangelho, onde o Deus justo e verdadeiro enviou o seu único Filho, justo e verdadeiro, santo e sem pecado, para morrer por nós que somos pecadores. Isso que nos traz paz. Então essa confiança estabelece segurança, não em nós, mas naquilo que Deus fez para nos resgatar. O crente não é mais escravo, ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito pelo Pai. Em Cristo, passamos de criaturas para filhos. E se somos filhos, somos herdeiros das promessas. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Nós não cremos na doutrina da predestinação, que somos predestinados a sermos salvos. Irmãos,
Eu, César, não sou predestinado a ser salvo, mas eu, enquanto salvo, sou predestinado a ser salvo, porque a salvação que Deus predestinou não foi para o César, foi para que todos aqueles que aceitarem Jesus sejam salvos. Então essa predestinação não é exclusividade minha, mas faz parte de toda a igreja que pertence a Jesus. Enquanto eu pertenço a Jesus, eu estou salvo. Agora, se eu quiser me apostatar da fé, não quiser mais vir, não quiser mais ter um relacionamento com Deus, eu apostatei da fé. Aí eu passei de predestinado à salvação a predestinado à perdição. Mas quem sabe tudo isso? É Deus. Só que eu existo dentro do tempo Cronos, como eu falei para os irmãos. O que eu estou vivendo, eu vivo a cada dia. Já Deus é fora disso. Então Deus, sendo fora disso, Ele consegue me observar em todo o tempo Cronos. Então Deus já sabe se eu vou me desviar ou não, porque Ele é fora do tempo. Deus sabia, e Jesus, sendo Deus, também sabia que Judas iria o trair. Mas então, por que não escolheu outro uma vez? Porque era necessário que alguém o traísse. Mas mesmo Judas, mesmo Jesus, mesmo Deus, sabendo que Judas havia de traí-lo, sabendo quem era o traidor, sabendo quando aconteceria, sabendo como aconteceria, o Senhor Jesus o amou até o fim. Até a última ceia, honrou a Judas dando um bocado molhado. Para entregar o bocado molhado, tem que entregar o que está perto de ti, não longe, eram 12, tinha que estar perto, entregando ao alcance da mão. Toma, Judas, eu ainda te amo. Então, podemos perder a salvação? Podemos. Somos predestinados à salvação? Sim. Enquanto permanecermos ligados em Deus. Somos varas e fora da videira não temos vida. Nós não somos a videira. Somos varas ligados à videira. Ligados à videira produziremos fruto. Não ligados, morreremos. Este é o conceito. Mas sim que o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. E o ponto número 3, a experiência do amor do Pai. O amor aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo. Romanos 5:5. Pode ler. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Algumas versões dizem outorgado, outras versões dizem dado, mas quer dizer a mesma coisa. Então, podemos desfrutar desse amor de Deus por causa do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Como nós podemos amadurecer na fé? Como esse amor pode ser amadurecido? Guardando a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, não adianta eu vir na igreja, ouvir a palavra, não guardar no meu coração, voltar para o mundo que está lá fora e continuar praticando os mesmos erros. Eu venho do mundo, entro na igreja, ouço a palavra e a palavra vai gerar em mim vida. E agora esta vida que foi gerada dentro de mim, eu preciso meditar nela, para que ela me produza vida. Eu sou confrontado pela palavra, e a palavra tira de mim aquilo que não agrada a Deus. Então eu amadureço na fé na medida em que eu guardo a palavra. Então eu não devo ler a palavra apenas no culto, mas em casa também. E não apenas ler, mas obedecer
Não adianta nada eu saber o que a palavra de Deus me diz e não obedecer o que a palavra de Deus me diz. Se eu quero dizer que eu sou filho de Deus, tenho Deus como Pai, e desobedeço aquilo que o Pai fala, que filiação é essa que eu tenho com Deus? Que tipo de filho sou este? Sou um filho rebelde, que não sigo a vontade do Pai. Mas Jesus não foi um filho rebelde. Jesus foi um filho amado do Pai, a qual o Pai se comprazia. Deus tem prazer naquilo que o Filho faz, porque o Filho veio fazer a vontade do Pai. Se nós fizermos a vontade do Pai, também permaneceremos no seu amor. Agora, se nos rebelarmos e não quisermos fazer a vontade do Pai, que tipo de filho somos nós? Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A vontade de Deus já foi revelada. Posso ter acesso a ela na Bíblia Sagrada. Se não quero nem ler a Bíblia Sagrada, eu não quero saber de Deus. Se não quero saber a respeito daquilo que Deus é, daquilo que Deus se revela, daquilo que Deus se manifestou através da sua palavra, eu não quero ter acesso a Deus, eu não quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero apenas ter um Deus que eu criei na minha mente, o qual não é o Deus da Escritura, porque eu não leio a Escritura. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Portanto, 1 João 2, 15 e 17. Isso, 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Engraçado, irmãos, que está escrito bem claro aqui: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Mas o amor de Deus é manifestado ao mundo através dos crentes. Aqueles que já receberam o seu amor compartilham desse amor com o mundo. De que forma? Anunciando a mensagem do Evangelho, falando para os perdidos que existe uma salvação, falando do amor que já receberam da parte de Deus. Mas nós falamos isso não porque amamos o mundo, porque amamos a Deus, e a vontade de Deus é esta, que todos cheguem ao conhecimento da verdade para que possam ser salvos. Então, manifestar o amor de Deus ao mundo não é amar o mundo nem aquilo que há no mundo, mas fazer a vontade do Pai. Subtópico número 2: o amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor de seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Ou como eu falei, nós devemos manifestar esse amor, para que então Deus seja manifesto. O Deus invisível nos usa no seu amor, o qual já recebemos dele, para se revelar e para se manifestar às pessoas. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Subtópico 3: fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar a Deus porque já recebemos o amor de Deus, porque nós
não somos o amor, Deus é amor, lembra? Então nós só podemos manifestar, nós só podemos dar aquilo que temos, irmãos. E se nós não temos o Espírito Santo, não podemos dar o Espírito Santo. Nós não temos amor, não podemos dar amor. Não tivemos dinheiro, não podemos dar dinheiro. Assim funciona. Nós só podemos dar aquilo que temos. Então por isso que temos que ter comunhão com o nosso Deus, para que o amor de Deus seja continuamente derramado em nós, para que possamos amar as pessoas, para que possamos entender que Deus nos ama, para que possamos amá-lo de volta, para que possamos também nos amar. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Irmãos, a salvação que Deus nos proporciona na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele é enviado à terra para pagar o preço dos nossos pecados, é uma manifestação desse amor de Deus. Mas nós fomos alvos deste amor antes da criação, ou seja, antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar qualquer coisa, o Filho, o Cordeiro, já havia sido morto, já estava no projeto, quando Deus, na eternidade, não criando ainda nada, já enviaria o Filho para pagar o preço pelo teu pecado. Ou seja, o plano de salvação não é um remendo, não é um remédio para uma doença chamada pecado. Já estava no plano do Pai enviar o Filho, para que na criação, quando se corrompesse, a salvação estivesse presente. Deus nos criou, Deus enviou o Filho, e Deus nos amou antes de nos criar, porque a expressão deste amor já se manifestou lá na eternidade. O sangue do Cordeiro foi derramado dentro do tempo presente, mas este projeto já foi elaborado por Deus Todo-Poderoso antes da criação. Então, nós precisamos entender que Deus, para nos salvar, Ele não precisou fazer alguma coisa, porque tudo já estava pronto, tudo já havia sido feito. A criação de Deus foi plena e completa, tanto para nos criar, como para nos salvar. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Deste modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. A nossa resposta ao amor de Deus manifestado em Cristo e derramado nos nossos corações deve ser de amá-lo de volta, de renunciar ao pecado, e viver para Deus, fazendo não mais a minha vontade, mas a vontade do Pai. Em conclusão, irmãos, a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro, e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade, ajudando-nos a refletir o amor do Deus Pai ao mundo. Vamos às perguntas, irmãos, então. A pergunta número 1. O que significa a expressão o Pai gerou o Filho? O Filho não foi criado, mas eternamente gerado, como o Pai possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. Alguém mais tem a mesma resposta? Pergunta 2. O que significa reconhecer a filiação divina de Cristo?
O que significa reconhecer a filiação divina de Cristo? É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o único acesso legítimo ao Pai. Pode haver outros acessos ao Pai? Não serão legítimos, serão falsificados. Pergunta 3: qual a relação entre a nossa filiação e a Deus? Só um pouquinho, a irmã fez a segunda também? Tá, eu estou marcando aqui, irmãos, pode, se responder errado não tem problema, contabiliza também. Se respondeu, vale um pontinho aqui, a gente já toma nota, tá bom? Meio ponto? Não, se respondeu errado, o que vale é a intenção, daí a gente corrige, mas fica valendo a intenção. É só para dizer que não tem vergonha. Pergunta 3, irmãos: qual a relação entre a nossa filiação a Deus e a preservação da salvação? O amor de Deus. Pode discorrer um pouco mais. O amor do Pai assegura a nossa filiação e nos livra do medo da condenação, embora devamos permanecer firmes para não perder a salvação. Pergunta 4: qual é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus? Como você pode manifestar que você ama a Deus? Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus ou guardar a palavra de Deus estaria correto também. Pergunta 5: de que forma os cristãos tornam visível para a humanidade o amor de Deus? Por meio da manifestação do amor de seus filhos. Vivendo Por meio da manifestação do amor de seus filhos. ou vivendo em amor mútuo, em comunhão, tornando visível o caráter de Deus ao mundo, o caráter do amor de Deus. Amém, irmãos? Foi o nosso tempo. Desejo agradecer a oportunidade. Foi uma lição deveras difícil, mas eu gostaria de convidar os irmãos para nos colocarmos em pé e dirigirmos a Deus uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Nós adoramos e bendizemos o Teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, por favor, Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos entender e compreender a Tua revelação, Senhor Jesus. E na forma como o Senhor se revelou através da Escritura Sagrada, para que possamos ter um relacionamento coeso e correto contigo, Senhor Jesus. Não cremos, Senhor, num Deus segundo o nosso entendimento, mas num Deus revelado a partir da Escritura Sagrada, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que foi otorgado por meio do Espírito Santo, Senhor Jesus, aos nossos corações com o Teu amor. Senhor Jesus, mantenha a Tua igreja viva, Senhor Jesus, em comunhão com a Tua palavra. Senhor Jesus, despede o Teu povo, Senhor Jesus, em comunhão contigo, Senhor Jesus, e que possamos permanecer ligados no Teu amor, Senhor, recebendo continuamente esse amor derramado em nossos corações, mediante a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, que faz comunhão conosco, Senhor Jesus. Frutifica em nós o fruto do Espírito, Senhor, e permanece conosco no continuar desta semana, Senhor Jesus, e que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Jesus, segundo as Tuas bênçãos. É o que nós te pedimos, Senhor, nos guarda em Tuas mãos, em nome de Jesus. Obrigado e amém. Obrigado em nome do Senhor Jesus. A irmã Carla largou bem na dianteira.